Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Vamos conhecer o Papa São Leão Magno e a gente acompanha o vídeo hoje pelo livro Um Santo para Cada Dia. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, e o vídeo de hoje vai fazer memória do Papa Leão Magno, doutor da Igreja, né? Então, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, ele é da época, tá? Praticamente assim, quando o Império Romano já estava em decadência, tá? Bem quase no final do Império Romano, tá? Do século V. Então, era uma época complicada, tá? E havia muitas heresias nesse período, tá? Ou seja, falsas doutrinas que pregavam meias verdades a respeito de Cristo. Então, a igreja, os bispos, os papas dessa época tinham um maior trabalhão para se reunirem, fazer seus conselhos, para poder definir a doutrina verdadeira, ou seja, a ortodoxia da fé, entendeu? E esse Papa, né, São Leão Magno, ele é um desses, tá? Defensor da tradição da igreja, da verdadeira doutrina dos apóstolos, né? Então, o Papa São Leão Magno, a memória dele, né, lembrado no dia 10 de novembro de 2025, né, e ele foi eleito, né, no ano de 440 depois de Cristo, e ele faleceu no ano de 461 depois de Cristo. Como era finalzinho do Império Romano do Ocidente, né, os bárbaros ameaçavam invadir as terras romanas, né? Quem eram esses bárbaros? Eram os hunos e os vândalos. Entendeu, irmãos e irmãs? Esse Papa foi um grande escritor de sua época. Ele escreveu 96 sermões e 173 cartas que existem até os dias de hoje, né? Acredito eu que os padres estudam, né, essas cartas e sermões lá no seminário, né? Acredito eu. No Concílio de Calcedônia, né, o Papa Leão Magno, assim como outros bispos, né, combateu a heresia do monofisismo. O que é a heresia do monofisismo? Essa falsa doutrina pregava que Jesus só uma natureza, a divina, não a humana, que a natureza divina dele absorveu a natureza humana. Entendeu, irmãos e irmãs? Só que a verdade pregada pelos apóstolos não é essa a verdade que mostra os evangelhos, né? Então, no Concílio de Calcedônia foi definido que em Cristo existe uma só pessoa, ele é uma só pessoa, mas que existem duas naturezas distintas em Jesus Cristo, a humana e a divina. Então, Jesus Cristo é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino, irmãos e irmãs. Então, essa é a verdade que foi definido no Concílio de Calcedônia, né, que aconteceu no ano de 451 depois de Cristo, né? Então é isso aí, irmãos e irmãs. Então ele definiu essa verdade que existe até os dias de hoje e que os próprios evangelhos mostram que Jesus, ele ao mesmo tempo, ele é humano e divino, tá? Ora, Jesus mostra no evangelho seu lado humano, quando ele nasce da Virgem Maria, ele vive no meio dos homens, né? Quando ele morre na cruz, é o lado humano de Jesus.
Mas ele mostra seu lado divino também, quando ele ressuscita Lázaro, quando ele multiplica os pães, quando ele realiza seus milagres, entendeu, irmãos e irmãs? Quando ele ressuscita, né, no terceiro dia após a sua morte, né, 3 dias depois. Então ele mostra seu lado divino, entendeu, irmãos e irmãs? É isso que esse Papa, né, Leão Magno, junto com os bispos conciliares daquele tempo, definiu, e é a verdade, né, que a Igreja Católica prega até os dias de hoje, tá bom? Então, aí diz assim, o primeiro Papa a receber o título de Magno, que significa grande, né, por causa do valor teológico de seus escritos. Então é isso aí, porque o livro ele elogia muito, tá? Os escritos desse Papa, tá? É isso aí. Então esse aí foi um pouquinho, tá, gente, o resumo, né, que eu fiz, né, da biografia desse Papa tão importante da história da Igreja, né, o Papa Leão Magno. É isso aí, irmãos e irmãs. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Leão Magno, rogai por nós. A oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.